Inteligência é um dos maiores presentes humanos, mas muito frequentemente a busca por conhecimento exclui a busca por amor. E assim que eu começo fazendo a citação maravilhosa deste livro aqui, Flores para Algernon. É um livro que é relativamente antigo, mas que vale muito a pena, e é por isso que eu vou comentar hoje, vou falar por que você tem que ler este livro. Bom, trata-se basicamente, Flores para Algernon, da história ficcional do Charles Gordon, que é um jovem que tem um QI muito baixo, tem um retardo mental, e ele é submetido a uma cirurgia para que ele fique super inteligente. Então a gente vai acompanhando essa história através do relato do próprio Charles. A gente vai lendo as partes, é como se fosse um romance epistolar, um romance através de cartas, que você vai lendo, né, as cartas que o Charles está escrevendo. Então, os seus problemas, né, os seus problemas emocionais, as idiosincrasias que ele vai passando, conforme ele vai vai passando por essa cirurgia e depois os resultados, né? Então é um livro assim que emociona bastante, né? Você vai vendo as tormentas da vida do Charles, os problemas, né, e tal, emocionais. Então é um livro bem bonito, assim. E você vai percebendo assim que vai evoluindo a forma como ele escreve depois que ele passa por essa cirurgia. Então no começo você tem até que ter um pouco de paciência na leitura no início, porque é um pouco carregado, difícil, porque realmente ele escreve bem simples mesmo, e o livro vai, né, o Daniel Keyes, né, que é o escritor, ele colocou essa diferença na linguagem, tá? A linguagem vai evoluindo conforme ele vai ficando mais inteligente. Então muito legal, né? Vai ficando cada vez mais refinado o pensamento dele, do Charles Gordon, né? Então, vai surgindo problemas emocionais inesperados, né? Ali. Esse livro ele é de 1966, tá? A forma dele como livro mesmo. Primeiro ele surgiu como conto, escrito em 1958, tá? E já vai falando, assim, né, sobre questões éticas. Isso que me interessou bastante, pegar esse livro. As questões éticas, né? Então, o autor, ele parece estar... ele está mesmo questionando o status da ciência, né? A maneira como a gente pensa inteligência na nossa sociedade. Hoje tem bastante essa questão, né, de altas habilidades e tal. Então, como que a gente considera essa questão da inteligência na nossa sociedade é bem importante para a gente ler e refletir a partir desse livro, né? E eu gosto muito, como eu disse, né, essa questão filosófica até. Eu usei esse livro num artigo que eu escrevi junto com o meu amigo Lucas Viana, da área de Direito. A gente escreveu um livro sobre um texto, um artigo sobre transhumanismo. E a gente, claro, falou vários outros autores, né, aí, principais pensadores do transhumanismo, mas a gente queria criticar exatamente os aprimoramentos neurocognitivos, né? Então, essa melhora da inteligência, que é uma coisa que o transhumanismo já pregava lá na década de 1920, né? Quem me conhece sabe que eu pesquiso sobre isso, sobre transhumanismo, né, nas minhas pesquisas. Então, então, desde a década de 20 já tem essa ideia de uma melhora da inteligência humana, né? Isso já tem, não só na década de 20, mas antes já tem essa ideia, né? Essa noção, essa busca. Só que, claro, com o movimento, com o crescimento da biologia, das ciências médicas, isso passou de ser uma teoria e começou a tentar entrar na prática. E a gente vai discutir sobre isso com base em vários autores nesse artigo. Depois eu deixo aqui o artigo desse artigo, um artigo que eu gostei muito de escrever, foi bem interessante escrever junto, né, eu da área da história, da filosofia, junto com uma pessoa do direito, né, que é o caso do Lucas. Então foi bem interessante a gente pensar sobre isso, fazer essa crítica. Então a gente fez uma crítica aos aprimoramentos neurocognitivos, né, e foi bem legal que foi publicado numa revista assim, bem importante na área de ética, lá do departamento de filosofia da UFSC. Então a gente ficou bem feliz. Então deixo aí um texto que não é difícil de ler, tá? Bem interessante de ler sobre isso. Então eu olhei para Flores para Algernon. Eu gosto muito de ler ficção científica e como ela adianta muitos dilemas tecnológicos, muitos dilemas éticos que a gente tem,
né? Você lê lá nos livros de ficção científica, você vai ver muitos dilemas que são adiantados ali. Então é interessante. Eu gosto muito de pegar, né, 1984, Admirável Mundo Novo, todos esses livros, né, eles vão trazendo esse adiantar aí desses problemas que a gente tem que lidar, nos fazem refletir, né? Eu gosto de chamar que são experimentos mentais, né? Da mesma forma que tem experimentos mentais na física, na filosofia mesmo, as ficções científicas, elas são experimentos mentais para a gente pensar questões éticas. E a filosofia da tecnologia, né? Ela no seu geral, assim, ela investiga como as inovações tecnológicas elas moldam a condição humana, é um dos papéis da filosofia da tecnologia. Né? Então, no caso aqui do Flores para Algernon, a gente percebe que uma das primeiras coisas é que a tecnologia médica, ela não é neutra, né? Mas ela vai, né, tem um pensamento antes, né, de o que as pessoas querem, o que elas decidem com a tecnologia. Então tem todo esse debate da bioética por trás, né, que inclusive esse movimento muito forte vai surgir posteriormente, tá? Então bioética, mesmo que ela surja, esse termo, né, ele já surge lá em 1927, né, falando sobre o imperativo bioético, um tal de Fritz Jar, mas ele fica mais assim estabelecido como um campo de pesquisa na década de 1970 pelo Van Potter, né? A gente até tem um livro dele traduzido aqui para o português. Então esse termo você vê, só vai ser depois. O livro a ideia é de 1958, e em 1966 é publicado Flores para Algernon pelo Daniel Keyes, da sua forma que a gente tem hoje, né? Então o debate bioético ele é posterior, isso é muito interessante, né? Porque esse livro pode ter ajudado muita gente a pensar sobre essas questões de bioética, né? Então, essa intervenção cognitiva no personagem do Flores para Algernon, né? Que é o Charlie, vou deixar para você descobrir por que Algernon, lendo, não vou dar muitos spoilers, né? Ver que o Andrew Finberg, né, que é um dos filósofos importantes da tecnologia, ele tem um livro chamado Questioning Technology, né, questionando a tecnologia. Ele fala que a tecnologia é sempre mediada, então, por valores sociais e políticos, e essa intervenção cognitiva no Charlie, ali no personagem principal, ela não ocorre nesse vácuo, ele está dentro de uma sociedade que valoriza a inteligência de maneira instrumental. Né? Então é uma coisa assim, a inteligência é muito importante, a gente tem muitas medidas de inteligência, o QI, vários fatores, né, que são medidos, e a gente perguntando sim, até que ponto, né, a gente pode ir para a gente, por exemplo, evoluir os nossos filhos, né? Então a gente fazer intervenções ali no nascimento já, né, manipulação do DNA antes, para que os nossos filhos nasçam mais inteligentes, né, para realmente numa melhora, né, cognitiva. Então, outros autores vão dizer assim, que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O Hans Jonas é um autor que trabalhou inclusive com livros sobre medicina. Então, por exemplo, nesse livro aqui, Técnica, Medicina e Ética, o Hans Jonas vai falar sobre um tema que ele já bateu bastante em outros livros dele, né, sobre o princípio de responsabilidade, né, que ele vai falar que a gente tem que pensar de maneira responsável o que a gente está fazendo. Então, a gente não prevê os impactos das coisas que a gente está fazendo. Acontece no Flores para Algernon. Os médicos, eles não tinham noção do que ia acontecer, não tinham pensado nos impactos de aumentar a inteligência dessa pessoa, que tinha um QI extremamente baixo, né, o que ia ocorrer, né, ao longo do tempo. Né? Então, você vê assim, ele ganha inteligência, né? Mas ele tem uma série de questões problemáticas com questões emocionais e tal, né, que ele vai ocorrendo. Então a gente vê que tem um limite, né, a gente precisa pensar nos limites desses melhoramentos, não? Um dos autores que fala bastante sobre transhumanismo, né, e fala justamente sobre essa temática de aumentar a inteligência é Nick Bostrom, né? Então, bastante famoso esse autor, agora bastante para pensar, né, sobre as questões de transhumanismo, né, que eu discordo totalmente dele, porque ele é um autor transhumanista, então ele vê um imperativo moral,
da gente melhorar as nossas inteligências, inclusive criticamos esse autor e outros no texto que eu mencionei aqui, que eu vou deixar o link, e porque apesar dele colocar bastante questões problemáticas, bastante temas limites, né? Ele coloca assim, ó, cuidados que devem se tomar com relação a uma melhora da inteligência. Ainda assim a gente vê que fica muitas lacunas no pensamento, muitas lacunas éticas, né? Às vezes que uma pessoa de senso comum vai perceber, por que eles não pensaram nisso? Vai questionar. Então, é um livro que é importante do movimento, né, do transhumanista. O Nick Bostrom foi um dos caras que ficou há muito tempo na frente do Instituto do Futuro da Humanidade lá em Oxford, que foi exatamente o lugar onde nasceu o transhumanismo, basicamente. E continuou durante muitos anos lá, tendo movimentos fortes transhumanistas lá, né? Outros autores vão criticar esses posicionamentos, né? Talvez um livro assim que eu acho que traz aqui no Brasil, né? Foi um livro que foi escrito, uma coletânea que foi escrito por vários coletânea, mas são textos originais para esse livro, falando sobre transhumanismo, né, organizado pelo Gelson Oliveira e o Wendell Lopes. Então vários autores aí de vários posicionamentos, inclusive vários autores também, alguns autores internacionais, que vão pensar sobre transhumanismo e os limites até onde vai. Então posições diferentes também aqui. A gente tem o famoso, eu acho que se eu fosse recomendar um livro para você pensar sobre as implicações do transhumanismo, eu recomendaria este livro, que é tranquilo, fininho, né? Tem aí 150 páginas, você lê numa sentada, Contra a Perfeição, Ética na Era da Engenharia Genética, do Michael Sandel, né? Um autor muito legal para se pensar. Então ele vai criticar esses movimentos transhumanistas, né? E as implicações, como por exemplo, uma implicação eugenista, né? Que se você vai melhorar a inteligência, pensa o impacto que isso vai ter. Então as pessoas que não têm a inteligência melhorada, elas vão ficar de fora. Então vai ter um vestibular, vai ter que separar as pessoas que são melhoradas geneticamente e as pessoas que não são melhoradas geneticamente. Uma escola, não tem como se misturar, as pessoas têm que ficar separadas. Gera um apartheid genético, é isso que ele vai falar, né? Então, a gente vai buscando algumas características específicas, né, inteligência, isso é um eugenismo, né, que a gente vai dizendo, então as pessoas que não são melhoradas, elas vão ficar excluídas. Então, fora todos os impactos, né, que se tem aí de você ficar, de repente, ou você ter uma inteligência muito grande. Quais são os impactos disso, e inclusive para a própria pessoa. É isso que o Flores para Algernon vai tratar, tá? Tem um livro aqui também, se você é cristão, tem interesse do ponto de vista do cristianismo, é um livro que tem aqui traduzido recentemente, Transhumanismo e a Imagem de Deus. É bem tranquilo de se ler, é um livro até que eu falo para ler em grupos, ler nas igrejas e tal, porque é bem tranquilo. Ele mostra até as implicações, às vezes, de um pensamento transhumanista que a gente já tem. Tá? Ele já começa falando, somos todos transhumanistas, já temos muitas noções transhumanistas, a gente nem percebe. Então, bem legal mesmo para pensar isso, tá? Então tem vários outros autores aí, né? Se vocês me acompanham, alguém que me acompanha sabe que eu pesquiso sobre isso, então tenho textos aí sobre transhumanismo, até digita aí no Google se quer mais informações sobre isso, né? Luiz Adriano, Borges, transhumanismo, você vai encontrar alguns textos meus. Assim, concluindo, né? Leia o livro, porque Flores para Algernon, ele antecipa muitos debates contemporâneos sobre o aprimoramento humano, levantando questões sobre o uso da inteligência, os riscos das intervenções tecnológicas, implicações éticas do transhumanismo, né? Então, vai mostrar um pouquinho como que a tecnologia, sem consideração cuidadosa, sem um princípio de responsabilidade, causa impactos sociais e humanos bastante problemáticos, né? A gente não prevê muito bem o que a gente está fazendo e a gente causa aí impactos bastante negativos, né? Então acho que é um livro, além de tudo, bem gostoso de se ler, né? Apesar de trazer essa carga filosófica, mas ele não é um livro assim, né, pesado filosoficamente, mas é um livro que faz a gente pensar bastante, refletir bastante, né? Essa edição que eu tenho aqui é da editora Aleph, de 2018, capa dura, bem bonita, né? Um livro que você ter, reler e emprestar vale muito a pena, né? Emprestar para pessoas que vão cuidar do seu livro, né? E vão também pensar, refletir sobre essas coisas.
recomendadíssimo. Livro de 1966, que ainda continua muito atual.